Coração forte, missão cumprida. Previna a insuficiência cardíaca. Hoje, o Momento Saúde Naval recebe a capitão de Marinha Médica Jamila, cardiologista do Hospital Naval Marcílio Dias, para conversar conosco sobre esse assunto. Comandante Daniel, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder participar. Comandante Jamila, explica pra gente por que o dia 9 de julho é a data escolhida para falar sobre insuficiência cardíaca. Dia 9 de julho é o Dia Nacional de Alerta contra a Insuficiência Cardíaca. A data é uma homenagem ao nascimento do gênio, pesquisador, pioneiro médico, cientista translacional cardiovascular e responsável pela descoberta da doença de Chagas, Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, o conhecido Carlos Chagas. O cientista Carlos Chagas foi muito importante para a cardiologia e contribuiu muito para o conhecimento da insuficiência cardíaca através de seu estudo sobre a doença de Chagas, desde o descobrimento do vetor até o entendimento da doença, representando seu nome para essa nobre causa em nosso país. Assim, sob a liderança do Departamento de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia, esta data é um marco para a conscientização, alerta e tratamento da insuficiência cardíaca, doença que mata milhares de pessoas por ano, diminui a expectativa de vida e sobrevida de muitas pessoas e também responsável por altos custos com internação hospitalar, por eventos de agudização da doença que fazem o paciente frequentemente procurar os serviços de emergência. Não posso deixar de comentar ainda o comprometimento laborativo e econômico, tanto para o paciente como para a sociedade. O que é insuficiência cardíaca e por que ela ocorre? Para entender o que é insuficiência cardíaca, primeiramente precisamos entender o funcionamento do coração. O coração é um importante órgão que faz parte do sistema cardiovascular. Ele é formado por músculo cardíaco e tem a importante função de bombear o sangue para todo o organismo, permitindo que o oxigênio e nutrientes cheguem aos seus destinos. Dito isto, quando o coração adoece, pode ocorrer uma alteração estrutural ou funcional que prejudica sua função de bomba. O coração não consegue mais enviar adequadamente o sangue para o organismo e, consequentemente, todo o corpo sofre com este suprimento inadequado, que chamamos de redução do débito cardíaco, e ocorre no repouso e no esforço. Importante ressaltar que no Brasil a insuficiência cardíaca está entre as 3 principais causas de morte por doença cardiovascular, respondendo por 7% dos óbitos, junto com infarto agudo do miocárdio e AVC, também conhecido ou mais conhecido como derrame. Ela pode acometer qualquer faixa etária, do recém-nascido ao idoso, mas é mais frequente sua ocorrência no idoso. Alguns outros conceitos também devem ser lembrados aqui. A insuficiência cardíaca crônica, que reflete a natureza progressiva e persistente da doença, enquanto o termo insuficiência cardíaca aguda fica mais reservado para alterações rápidas ou graduais de sinais e sintomas, resultando em necessidade de tratamento urgente. Quais são as causas da insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca pode ser causada por uma série de razões. A principal e mais frequente é associada à doença aterosclerótica das artérias coronárias, que são as artérias que alimentam o músculo do coração. A doença aterosclerótica está relacionada ao acúmulo de placas de gordura nas artérias do coração, que podem levar ao conhecido infarto agudo do miocárdio. Além disso, doenças da válvula do coração, malformações congênitas da estrutura do coração, doenças genéticas, do sistema imunológico, infecções, gravidez, certos medicamentos, aqui eu vou até citar o uso indiscriminado e sem orientação médica de esteroides para obtenção de melhora de performance durante o exercício, anemia, doenças da tireoide, por exemplo, podem levar à insuficiência cardíaca. E mesmo a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes, quando não tratados adequadamente, podem evoluir com lesão ao coração e outros órgãos que chamamos lesão ao órgão-alvo, e entre eles está a insuficiência cardíaca. Há diferentes tipos de insuficiência cardíaca?
A insuficiência cardíaca pode ser determinada de acordo com a sua fração de ejeção, normalmente avaliada através do ecocardiograma, e pode ser dividida em preservada, intermediária e reduzida, sendo a fração de ejeção preservada aquela maior ou igual a 50%, a reduzida menor que 40% e os casos intermediários entre 40% e 49%. Pode ser também classificada quanto à gravidade dos sintomas pela classificação da New York Heart Association, e ela vai de 1 a 4, sendo 1 assintomáticos, 2 que apresentem sintomas leves, 3 sintomas moderados e 4 sintomas graves. E por último, pelo tempo e progressão da doença, em A, B, C e D. Qual é a importância dessa classificação? Essa classificação é importante porque o tratamento adequado depende da correta classificação do tipo da insuficiência cardíaca, dos sintomas associados e da progressão da doença. A insuficiência cardíaca é um sinal de alerta? Sim, a insuficiência cardíaca é um sinal de alerta. Sempre será um sinal que algo de errado está acontecendo com o nosso coração. Devemos sempre atentar a sintomas e sinais de falta de ar, aquele sentimento de afogamento, um cansaço desproporcional ao esforço que está sendo realizado, pernas inchadas, inchaço no corpo, redução da diurese, que é a vontade de fazer o xixi, dor no peito, perda de apetite. Vale ressaltar aqui também que às vezes aqueles pacientes que apresentam uma alta performance durante o esforço, a queda de rendimento, principalmente naqueles usuários de esteroides, pode significar um quadro de insuficiência cardíaca. Existem formas de prevenir a insuficiência cardíaca? Sim, prevenção sempre será o melhor tratamento. Controle de fatores de risco, como o colesterol alto, o LDL, que é a gordura ruim, controle de glicose, manter sempre uma boa alimentação, principalmente à base de legumes, verduras, fibras, carne branca ou magra, evitando alimentos processados, gordurosos e frituras, parar tabagismo. Caso apresente história na família de infarto agudo do miocárdio, morte súbita ou doenças congênitas, deverá procurar um médico especialista, que poderá ser o cardiologista, para investigar a história genética dessa pessoa. A atividade física deve ser sempre realizada sob orientação. A presença de outras doenças deve ser sempre tratada por especialistas da área, como as doenças autoimunes, as doenças hematológicas que levam à anemia e as doenças da tireoide, por exemplo. Manter medidas de higiene, como evitar aglomerados, uso de máscara, lavagem das mãos, para diminuir casos e propagação de infecções, principalmente as respiratórias. E o mais importante, a qualquer sintoma diferente, mal-estar, sensação de que algo não está certo, procurar o médico com a maior brevidade. Existem tratamentos para insuficiência cardíaca? Quais seriam? O tratamento para insuficiência cardíaca irá depender da causa e da sua classificação. Os casos mais simples podem exigir mudança de hábitos de vida e uso de medicação específica. Alguns casos dependerão de tratamento cirúrgico, como as secundárias da doença aterosclerótica ou cardiopatias congênitas. Outros, controle da doença de base, como as anemias e as doenças autoimunes. Casos mais graves podem ter indicação de transplante cardíaco. Alguns casos necessitam de dispositivos eletrônicos implantáveis para evitar morte súbita, já que as alterações da função e da estrutura do coração, em muitos casos avançados, pode levar à ocorrência de ritmos cardíacos não compatíveis com a vida, como a fibrilação e a taquicardia ventricular. E esses dispositivos ajudam na prevenção da morte súbita. Outro caso é a necessidade de implante do marca-passo, para que seja permitido o controle da frequência cardíaca e algumas vezes também para otimização da medicação. O grupo de medicamentos a ser prescrito dependerá da causa e da evolução da doença, mas em todos estes casos deverá haver acompanhamento do médico cardiologista. Vale lembrar também que precisamos ver o paciente como um todo. Muitas vezes ele precisará mais do que o médico,
Ele precisará de uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, enfermagem, fisioterapeuta, assistência social, religiosa, fonoaudiologia e educador físico. Uma pessoa com insuficiência cardíaca tem restrições à prática de atividade física? Graças a Deus, hoje em dia, aquela mentalidade que paciente cardiopata em cima da cama não existe mais. Sabemos que o exercício supervisionado nesses pacientes melhora a qualidade de vida, tanto emocional quanto laborativa, melhora a capacidade funcional, ou seja, a capacidade para realizar atividades de maior intensidade, melhora os sintomas e principalmente aumenta a sobrevida. Mas claro, que ressalto aqui a necessidade desse trabalho ser inicialmente supervisionado por profissionais habilitados, daí a importância dos serviços de reabilitação cardíaca. A proposta desses serviços é acompanhar os pacientes da alta hospitalar até aproximadamente em 6 meses, de forma que o paciente ganhe capacidade de retornar às suas atividades diárias de forma segura e orientada. Desta forma, apenas a insuficiência cardíaca em fase aguda descompensada, com sintomas, paciente sem medicação ajustada ou prescrita não deve realizar atividade física para não haver piora do seu quadro. Mas a partir do momento que ele receber a autorização do médico cardiologista, ele deve procurar supervisão para a realização de atividade física segura e orientada de forma individual. Na Marinha, o que uma pessoa deve fazer se achar que precisa de atendimento médico para questões cardíacas? O primeiro passo é procurar o Serviço de Medicina Integral, o SMI, presente nas policlínicas navais. O médico fará a avaliação inicial e, constatando alguma suspeita de questão cardíaca, encaminhará a clínica de cardiologia também das policlínicas navais para a avaliação diagnóstica. Havendo necessidade de algum procedimento, intervenção cirúrgica ou ser constatado doença grave, com necessidade de atendimento terciário, o cardiologista encaminhará à clínica de cardiologia do Hospital Naval Marcílio Dias. Caso o paciente já possua algum problema cardíaco conhecido, havendo piora de sintomas ou algum sintoma novo, deverá procurar o serviço de emergência. Pacientes com problemas cardíacos, mas que se encontram assintomáticos e estáveis clinicamente, deverão manter o tratamento periódico nas clínicas onde já são acompanhados. Comandante Jamila, a senhora quer deixar um recado final para quem está nos ouvindo? Gostaria de deixar aqui uma mensagem que ao longo dos meus 26 anos de medicina aprendi e tem sido uma grande verdade. Prevenir é sempre o melhor remédio. Cuidar da nossa saúde física e mental sempre nos leva pelos melhores caminhos. Mudanças de hábitos de vida são extremamente importantes nesses casos. Contudo, nós sabemos que muitas vezes mudar é mais difícil que tomar uma injeção. Vivemos em uma sociedade que a bebida e a comida estão no centro da socialização. O hábito de fumar ainda representa escape de ansiedade. Sedentarismo é o resultado de uma vida profissional, familiar, social e pessoal acelerada. E com isso, nosso corpo reclama. Não escutamos e quando ouvimos, muitas vezes, o tempo para corrigir já passou. Gastos financeiros exacerbados com medicamentos e tratamentos, quando, na verdade, o que nós precisamos é apenas cuidar do nosso bem mais valioso. Então fica a dica, prevenir é cuidar do nosso maior bem, a vida. Bom, obrigado, comandante Jamila, por esse bate-papo cheio de explicações. O Momento Saúde Naval está disponível nas principais plataformas de áudio e no site do Saúde Naval. Ouça os outros episódios e até a próxima.